aí, gente! Sejam bem-vindos novamente aqui ao meu canal. Eu sou Juliane Macedo e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho de como é morar em um hotel. Gente, vocês provavelmente vão ouvir um barulhinho de fundo, mas porque começou a ter uma obra aqui do lado agora. Na hora que eu coloquei a câmera aqui, posicionei tudo, aí começou a fazer esse barulho, então é por causa da obra. Como eu falei no vídeo anterior, eu me casei fazem 2 meses, e fazem 2 meses que eu me mudei pra cá, pro Rio de Janeiro. O Vitor já tinha escolhido esse hotel que a gente tá morando hoje pra gente poder morar, mas tem uma série de motivos que a gente escolheu ele. Por que a gente escolheu morar em um hotel? Nós dois somos de cidades pequenas, nós não somos daqui da cidade do Rio de Janeiro, como falei anteriormente no outro vídeo. Então a gente acha que dirigir aqui no Rio de Janeiro é um pouco complicado para pessoas que não são daqui. Aqui tem muito trânsito e da onde a gente vem é completamente diferente da onde a gente está hoje. Então a gente não queria um lugar que fosse muito longe do trabalho do Vitor e que também tivesse um bom custo-benefício e que a gente possa ter entretenimento, fazer... Vocês estão vendo que eu tô tentando. Como eu falei no outro vídeo pra vocês, nós somos de cidades pequenas, cidades vizinhas, e a cidade do Rio de Janeiro pra gente é uma cidade muito grande, que tem muito trânsito e pra gente é um pouco confuso de dirigir aqui. Então a gente queria um lugar que ficasse perto do local de trabalho do Vitor e que a gente também não perdesse locais de entretenimento, já que a gente está numa cidade diferente e que a gente precisa também sair para comprar roupa, para poder se divertir e fazer as nossas coisas aqui no Rio de Janeiro mesmo. O hotel que a gente escolheu, ele tem um excelente custo-benefício comparado a alugar algumas casas aqui. Então, quando eu digo que o hotel vale um pouco mais a pena do que alugar algumas casas, é porque o valor que a gente paga aqui para poder residir no hotel sai mais em conta do que alguns aluguéis de casas que são próximos ao ambiente de trabalho do Vitor. Então foram os motivos que pesaram pra gente nessa decisão. Vantagens de morar em um hotel. Vamos lá, vou começar com a primeira vantagem, que é a questão da segurança. Por quê? Morar em um hotel eu acho que é mais seguro do que morar em alguns condomínios com apartamento ou em algumas casas. Aqui no hotel, a recepção funciona durante 24 horas, a segurança também funciona durante 24 horas. Para você poder acessar os elevadores, se você não tiver o cartão magnético da recepção, você não consegue acessar o elevador. Se você precisar entrar dentro do seu apartamento sem o seu cartão magnético, você também não vai acessar o seu apartamento. Então, pra gente traz uma sensação um pouco melhor de segurança. A parte do estacionamento também, ela é supervisionada, tem câmera de vigilância. Então eu acho que por esse lado o hotel ele tem essas vantagens em relação à segurança de uma casa ou de um apartamento. Em segundo lugar, facilidade para poder fazer a locação. Por quê? Quando você vai fazer a locação de uma casa ou de um apartamento, não estou falando da parte da imobiliária, mas às vezes quando você vai fazer direto com a pessoa mesmo, tem um monte de questões burocráticas que você precisa passar, às vezes você tem que lidar diretamente com o locatário, então é um pouco chato de lidar. Quando a gente mora em hotel, aqui no nosso caso, a gente fez a locação pelo aplicativo do Quinto Andar, e o Vitor ele conseguiu resolver toda a parte burocrática pelo próprio telefone dele mesmo. E quando ele se mudou aqui para o Rio de Janeiro, ele só precisou passar para poder pegar a chave do quarto e entrar. Fora isso, tá tudo tranquilo. A gente não tem contato com a pessoa que faz a locação pra gente. A gente não tem nenhum tipo de problema com relação à locação e é bem mais tranquilo do que se você fosse fazer a locação de uma casa ou de um apartamento. Número 3, temos mobília. Bom, antes do Vitor vir para cá, para o Rio de Janeiro, ele precisou vender toda a mobília do apartamento. Por quê? A gente está indo embora do Brasil, então não fazia sentido pra gente trazer toda a mobília, pagar frete para cá, para o Rio de Janeiro, para um lugar que a gente ia alugar, para depois ter que vender. Então a gente já queria um lugar que já tivesse mobília. Então por isso que o aluguel de casas com mobília, de apartamentos com mobília estavam saindo tão mais caros
do que o de um hotel. E aqui no hotel a gente já tem toda a mobília, a gente já tem cama, a gente tem o chuveiro, claro que o chuveiro já vem na casa, mas a gente tem a parte do frigobar, a gente tem a mesa do nosso computador, a gente já tem todas as mobílias que a gente precisa para poder morar. Então pra gente isso foi uma vantagem muito legal. E em quarto lugar temos localização privilegiada. Por que localização privilegiada? Quando você vai fazer a locação de uma casa, de um apartamento ou até mesmo do hotel, você tem que levar algumas coisas, alguns aspectos importantes. Por exemplo, tem hospital perto, tem farmácia perto, tem mercado, creche, colégio, parque, enfim. Você leva vários aspectos importantes em consideração. E a gente, como a gente está saindo de uma cidade... Ó quem chegou! Olá! Olá! Obrigada. Um amor. Gente, esse é o meu esposo. No nosso caso, a gente mora em um local que tem muito mais hotéis e prédios comerciais. Não tem tantas casas, não tem tantos apartamentos para poder fazer locação. E a gente também tem a disponibilidade de estar numa parte de acesso muito fácil para poder chegar em praia, para poder chegar em alguns pontos turísticos, restaurantes. Então a gente acaba tendo uma localização privilegiada quando você compara com uma casa ou com um apartamento. Local para poder ter show, para poder assistir show, para poder ir no shopping. Fica muito mais fácil quando você acaba morando em um hotel, dependendo da localização dele. Em número 5 temos os famosos boletos. Bom, quando você mora em uma casa ou um apartamento, tem alguns boletos que você precisa arcar, como por exemplo água, luz, dentre outros. No nosso caso, que moramos em hotel, bom, tô falando da minha experiência em hotel, a gente não precisa pagar alguns desses boletos, como por exemplo energia elétrica, água, gás. A gente também não precisa pagar internet, TV a cabo. Não são custos que a gente precisa arcar, porque o hotel ele já oferece. Eu não sei como funciona em outros hotéis, mas pelo menos esse é o meu caso aqui no hotel onde eu moro. E pra mim é uma vantagem enorme. Vantagem número 6, lazer e refeição. Uma das vantagens que a gente tem morando aqui no hotel é que a gente tem os mesmos direitos dos hóspedes, como por exemplo, utilização da piscina, utilização do estacionamento, utilização da área que fica lá embaixo mesmo, onde fica o balanço, e a academia. Já é tudo incluso, então a gente não precisa pagar nada à parte com relação a isso. E com relação ao restaurante, a gente paga o restaurante, não é incluso pra gente como morador, porém a gente tem a vantagem que a gente tem o desconto para poder fazer as refeições aqui no hotel, e que acaba saindo às vezes mais em conta do que sair para comer fora em alguns restaurantes ou pedir comida. Então pra gente também é uma vantagem muito legal. Em alguns hotéis, não é o nosso caso aqui hoje, porque a forma como a gente optou por fazer a locação não inclui isso por causa do custo, mas eu sei que em alguns hotéis também são inclusos os serviços também são inclusos os serviços de quarto e o café da manhã. Não é o nosso caso, mas eu sei que em algumas hotelarias eles fazem isso também para os moradores. A vantagem número 7, que pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, depende do ponto de vista, é a questão dos vizinhos. A gente não tem vizinhos fixos, porque a rotatividade aqui no hotel é muito alta, até porque a gente fica numa localização que acaba sendo realmente privilegiada, perto de um local que tem muitos shows, então nos finais de semana aqui acabam tendo muitas pessoas que vêm para poder assistir esses shows. Então a gente não tem nenhum conflito, nenhum tipo de problema com o vizinho diretamente. Então, pra gente acaba sendo uma vantagem. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as desvantagens. Desvantagem número 1, coisinhas de hotel. Em datas festivas, finais de semana ou quando tem algum evento aqui na cidade, o hotel ele acaba tendo uma quantidade de pessoas muito maior do que o normal. E aí que acabam acontecendo os pequenos probleminhas de hotel. O primeiro probleminha é a questão de barulho. Aqui no corredor você ouve muito barulho, muita bateção de porta e isso acaba sendo incômodo. E disputa por elevador. Aqui no nosso hotel ele tem 3 elevadores, só que você acaba tendo que disputar com os outros hóspedes para poder ver quem que vai subir no elevador e isso acaba sendo uma coisinha muito chata. Que seriam os mesmos problemas das pessoas que moram em apartamento, que também enfrentam esses mesmos tipos de turbulência.
e enfrenta esse mesmo tipo de problema. Não seria o caso de uma pessoa que mora em uma casa. Então, pra gente acaba sendo um pouquinho de desvantagem. Em número 2, temos o minimalismo forçado. Quando você vem morar em um hotel, infelizmente você não pode ter todas as coisas que você poderia, talvez, tendo uma casa ou morando em um apartamento. Como, por exemplo, uma geladeira, um fogão, muitas roupas ou muitos sapatos. Morar em um hotel acaba te forçando a ter um certo nível de minimalismo. Eu e o Vitor, a gente aprendeu a se virar com pouca coisa, que a gente não sabia que a gente conseguiria, e hoje a gente vive muito bem aqui no hotel, então a gente está tendo uma vida um pouco mais minimalista. Só que não foi meio que uma opção nossa, acabou que as circunstâncias de você morar em um hotel te obrigam a ser um pouco mais minimalista, então acaba sendo uma segunda desvantagem. Desvantagem número 3, não tem lavanderia e não tem cozinha. É um hotel, gente, não tem como você esperar que vai ter uma lavanderia, que vai ter uma cozinha dentro do seu quarto. Em alguns hotéis eu sei que eles fazem trabalho de terceira para poder fazer a lavagem das suas roupas e tudo mais, só que não é o nosso caso aqui. Então as nossas roupas a gente costuma mandar para outra lavanderia e a gente não tem uma cozinha. Não quer dizer que a gente fica comendo fora todos os dias. A gente, como eu falei anteriormente no minimalismo forçado, a gente aprendeu a se virar com pouco. A gente tem uma panela de pressão elétrica, a gente tem uma airfryer, tem uma sanduicheira, a gente tem nosso frigobar, um freezer, a gente tem as nossas coisas e a gente sabe se virar muito bem com isso. Mas para algumas pessoas que gostam muito de cozinhar, que precisam ter um fogão, que precisam de um forno, que precisam de uma geladeira, ou para uma família grande, morar em um hotel eu acho que seria uma desvantagem. Desvantagem número 4, internet. Eu sei que eu falei que ter internet é uma vantagem, porém a internet acaba sendo lenta. Por quê? A internet é do hotel. Então todos os hóspedes têm o mesmo acesso ao mesmo provedor de internet. Então a internet acaba sendo um pouco mais lenta. Durante a semana nem tanto, porque a rotatividade dos hóspedes é muito grande, as pessoas elas vêm mais pra cá no final de semana. Mas a internet acaba sendo um pouco lenta e você não pode fazer uma instalação de uma internet externa. Então acaba sendo um pouco de desvantagem porque você fica dependente ou da internet do hotel ou de um modem, por exemplo. Desvantagem número 5, não pode fazer obra. Isso é uma coisa um pouco óbvia, né, gente? Você está morando em um hotel, você não está morando em uma casa ou um apartamento. Mas não pode fazer obra. Por que eu estou falando isso? Ah, não gostei do papel de parede. Você não vai poder mexer no papel de parede do quarto que você está aqui. Ah, eu preciso de mais tomada. Você vai ter que comprar uma extensão. Então, são algumas coisinhas que se você tivesse uma casa própria, por exemplo, ou uma casa alugada, que você pode fazer a obra e depois pode voltar para... Esqueci a palavra? Você pode fazer a obra, mas se você for entregar a casa depois, você tem que devolver nas mesmas circunstâncias, na mesma situação de quando você alugou. Agora, em um hotel já é diferente, você não pode fazer esse tipo de obra. Então, você vai ter que conviver com o mesmo papel de parede, com a mesma cor, com a mesma iluminação, com a quantidade de tomadas ou comprar algumas extensões. São algumas coisas que você não pode, então acaba sendo uma desvantagem. Porque, por exemplo, dependendo da necessidade, você precisa de mais tomadas. Então você vai ficar dependente da extensão. Desvantagem número 6. Nos finais de semana ou em datas festivas, o hotel lota. Ou seja, se você quiser ir na piscina no final de semana em datas festivas, ou em dia de semana, no feriadão, ou precisar ir na academia, acaba que você tem que fazer um revezamento, vai ter mais pessoas do que o normal. Então, às vezes, isso acaba sendo uma coisa um pouco chata para você poder lidar. Mas é uma coisa que você tem que lidar quando você mora em um hotel. E a última desvantagem, que é polêmica, como eu falei lá na vantagem, é você não tem vizinhos. Por que eu tô falando isso? Em alguns casos pode ser uma vantagem, em alguns casos vai ser uma desvantagem. Pra mim, aqui, eu considero que é uma desvantagem, porque eu tive uma experiência maravilhosa durante a minha vida onde eu morava com os meus vizinhos. Sempre foram pessoas maravilhosas, eu sempre pude contar, conversar e tudo mais. O que não é o mesmo caso do meu esposo, de onde ele morava antes. A gente tinha um vizinho que era um pouco problemático. Então vai depender do ponto de vista da pessoa. Pra mim é um pouco estranho, porque eu gosto de conversar, eu gosto de estar em contato com as pessoas, então a rotatividade é tão alta que você acaba que, por mais que você faça uma amizade, tenha a pessoa ali em rede social e tudo mais,
você não vai estar conversando com aquela pessoa com frequência. Então, pra mim, acaba sendo um pouco de desvantagem com relação a isso. A vantagem é que você não tem problemas com os vizinhos. Então, essa é meio polêmica, vai depender do ponto de vista de cada um. Afinal de contas, morar em um hotel vale ou não a pena? Depende da sua necessidade. Pra mim e pro meu marido, vale muito a pena morar em um hotel. Tem muito mais vantagens do que desvantagens. A gente está aprendendo a ter uma vida um pouco mais minimalista, a gente está tendo mais experiências, novas experiências. Aqui possibilitou a gente fazer novas amizades, justamente por essa rotatividade, então pra gente vale muito a pena. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Aqui no card eu vou deixar o vídeo da semana passada, quando eu falei sobre a minha mudança aqui pro Rio de Janeiro. Não esquece de comentar aqui se você moraria em um hotel, o que você acha. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal para mais vídeos para poder acompanhar essa nova jornada com a gente. Valeu!